Minha diretoria não deu para o Botafogo, mais uma partida muito ruim contra o Racing. Infelizmente, o título fica com o time argentino, lamentavelmente. Mas o Botafogo fez por merecer, né? Nos dois jogos, o Botafogo fez por onde, buscou muito esse resultado, fez tudo o que podia e mesmo com 3 trocas do time titular para o jogo de volta, não adiantou porra nenhuma, o que mostra que ali tem uma dose grande de insatisfação, né? Já tem as declarações de alguns jogadores, o Barbosa e tal, você nota que ali tem uma insatisfação muito fácil de perceber dos jogadores em relação ao planejamento, a tudo que está acontecendo, a demora, etc, etc. Do outro lado, entende-se também o lado do John Textor de falar, pô, não achei o cara que eu queria, não vou botar qualquer um. Esse é o discurso, né? E aí você vai nessa onda caminhando com os nomes de Tite, Mancini e tal, não sei o que, e de repente você vai lá e anuncia o nome de um treinador que pouquíssimo conhece aqui, né? Pouca gente conhece, trabalhou no Bahia, não foi bem também. Mais um daquela estatística de técnicos gringos que a imprensa brasileira ignora quando não dá certo e que bota nas alturas quando dá certo. É um treinador que passou batido no Bahia. E, cara, é um novo treinador do Botafogo, anunciado no ônibus da chegada do time, que são algumas informações que mostram que o Botafogo tem algumas coisas ainda para aprender na questão de gestão. Eu vou falar da porra toda, eu vou me atentar menos ao jogo, porque o jogo ele se torna um detalhe na medida que ele é uma consequência do jogo de ida, né? O jogo de ontem é uma consequência do jogo de ida. No jogo de ida não deu nada certo, 2-0 para os caras. Chega aqui, o Botafogo vai pegar o que tem, remendado com o treinador interino que acabou de chegar, e em uma semana vai tentar fazer alguma coisa melhor e tal, e obviamente não conseguiu. Tomou os gols no contra-ataque, podia ter sido até pior se o John não tivesse ali. Cara, você tem um cenário com algumas coisas que incomodam numa gestão profissional, né? Quando o John Textor assume lá o Botafogo e tal, a gente tem a imagem de que agora virou uma empresa séria e tal, tem os investimentos, um scout foda, o salário em dia, uma estrutura muito melhor e tal, um engenho muito mais bem cuidado, enfim, você tem um cenário onde você olha de fora e fala, porra, que maneiro, isso aqui tá funcionando muito bem. Aí começam a surgir alguns detalhes durante esse caminho, né? Primeiro, o Textor se embanana muito no final de 2023 ao usar o argumento de que foi esquema de arbitragem. Errou muito, muito feio, mesmo se um dia ele tiver certo. Ele errou muito feio em ter dito aquilo da maneira que ele disse, para justificar uma coisa que não tem justificativa, que foi a pipocada do Botafogo no ano de 2023. Acreditar nisso, como eu sempre digo aqui, qualquer botafoguense que acreditar nisso está prejudicando o clube, porque está fazendo com que o clube não ande. Aquilo ali é um erro que o Botafogo não pode repetir, e não botar nas costas dos outros. Então ali o texto já mostra que ele tem um certo... ele é um pouco passional. E o fato dele ser passional, de verdade, para mim, assim, é o menor dos problemas. Então... se espera então que ele é um cara mais humano, que de vez em quando ele vai falar uma coisa ou outra que talvez não devesse, ou que não deveria pensar, que deveria pensar antes e tal, mas tudo bem. Cara, aí vem a demora pelo treinador, e você também tem um argumento técnico para entender, de falar, pô, o cara não tá achando o que ele quer, com o perfil que ele quer, ele gastou 500 milhões aí em jogadores jovens, e ele precisa de alguém que trabalhe esses jogadores jovens para vender esses jogadores. Esse é o negócio dele, ele não tá aqui porque ele é botafoguense, ele tá aqui por um negócio. Tá bom, faz sentido. Porra, não apareceu ninguém, o cara chegou quase no mês de março, e quando chegou quase no mês de março, ele pegou uma das opções que ele tinha, talvez a quinta ou sexta opção, e ele fala, cara, vai você mesmo, que é mais ou menos o que aconteceu no Vasco, as outras eu não consegui, você não é ruim, você não é minha última opção, longe disso, mas assim, então as outras que eu não consegui, vai você. E bota lá o Renato. Cara, tudo isso, pra mim, faz parte do mundo do futebol, com gestão empresarial ou com uma gestão de amadorismo, de dirigente convencional de clube. Tanto faz. Agora, outras coisas que aí me mostra que o John Textor ele tem uma dose de mau aconselhamento, assim, sabe? De pessoas em volta dele, no staff do Botafogo, que não consigam dizer pro John Textor o seguinte, ô Textor, olha só, você tá no Brasil, você não tá na Inglaterra. Você tem que sacar algumas paradas. Por exemplo, você falar que o campeonato brasileiro, que a arbitragem do futebol brasileiro é corrupta, etc, etc, sem ter nenhuma prova para mostrar isso, para isentar os inocentes. Você gera um atrito em que, obviamente, a arbitragem do futebol brasileiro não gosta do John Textor, porque ele jogou para os Leões, que todo árbitro no Brasil, né? Então ficou uma coisa ruim. Amanhã, depois, na dúvida, Textor, talvez o apito vá para lá ou vá para cá. No momento de primeiro impacto de pressão, vai ser mais favorável. Mas no segundo, no terceiro, então assim, esse tipo de atrito você não arruma sem ter muita convicção. Outro tipo de atrito que não se arruma, com a Conmebol. Por quê? Nós não estamos falando da coisa mais séria do mundo, nós estamos falando da Conmebol. Porra, tu vai falar que o campeonato não vale nada? Eu posso até falar isso, Textor, mas você pode até falar que não é prioridade, entendeu? Vai falar que é o campeonato de marketing, que não vale nada e tal. Cara, você está entrando em atrito, desvalorizando um produto daquele cara que tem o produto que você mais almeja. Não é uma boa relação política.
né? Nós não estamos num lugar... a América do Sul, o Brasil não é um lugar honesto, limpo, onde você fala, não, tudo bem, ele discorda, ele não gosta de mim, mas ainda assim aqui vai ser tudo feito igual para todos. Não, se eles puderem amanhã não te ajudar, eles não vão te ajudar. Né? Então, não estou nem falando de arbitragem, estou falando do todo. Então tem uma série de detalhes, sabe, assim, aí vem a cereja do bolo. Pô, o texto mostra na arquibancada que ele está irritado com o resultado do jogo e tal, lá no camarote dele. Aí ele desce, pega e dá a medalha dele, dá a medalha para um torcedor. Eu acho que ninguém tem essa imagem, pelo menos eu não vi dele arrancando, jogando fora, nada disso, mas o torcedor tem a medalha que diz que o John Textor deu para ele. Cara, pra quê? Né? Tudo bem, eu concordo que a medalha não vale bosta nenhuma. A medalha de ser vice da Recopa é a mesma coisa que uma medalha de participação. Porque se você for jogar a Recopa, você já tem uma medalha de campeão. Então não serve pra nada. Realmente a medalha de vice da Recopa ela é completamente idiota. Mas, você tirar a medalha e dar pro torcedor, dizer que não valia nada e tal, fica parecendo aquele eu não queria mesmo de uma coisa que você queria e foi proibido de ter ou que você não conseguiu. Porque se ganhasse, a gente sabe que não seria esse conversa, né? Ninguém subiria com a taça lá e falaria, isso aqui não vale nada, mas nós estamos... Não é o caso. Então, eu acho que o texto ele tem uma coisa muito urgente para corrigir, cara, que as outras coisas eu acho que o torcedor fica puto, de falar, pô, falta de planejamento e tal, e eu nem acho que é isso, eu acho que realmente é uma demora natural de que não conseguiu encontrar o que ele queria. E tá tudo certo, faz parte do jogo. Agora, essa parte de, porra, culpa da CBF, culpa do árbitro, eu tenho uma inteligência artificial, o São Paulo roubou, o Palmeiras roubou, aquele roubou, e não sei o que, o torcedor do Botafogo, porra, emburrecidamente ali comprando barulho. Não, a gente não perdeu porque a gente tomou 5 gols aos 49 do segundo tempo. Imagina, foi por causa disso, né? E puta que pariu, e o cara, aí ele cria problema com a CBF, ele cria problema com os árbitros, agora ele arruma um problema com a Conmebol. Cara, alguém precisa falar pra ele, irmão, você tá num ambiente onde isso não é maneiro, porque vai dar merda pra você. Amanhã ou depois você vai precisar de antecipação de um jogo, de uma remarcação de jogo, ou até de uma boa vontade de arbitragem. Nós estamos falando da América do Sul, acho que eu posso falar português claro aqui, né? Nós estamos falando de Conmebol, e vai ter uma vontade contigo. Então, cara, não piora o que já é difícil. Já é muito difícil jogar aqui. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, é muito difícil, o nível é muito alto. Então é difícil de ganhar. Pô, tu vai piorar a sua situação fazendo esse tipo de declaração e tal, aí você mostra pro torcedor, cara, ou ele está destemperado, e o torcedor não sente firmeza, obviamente, em ver um líder destemperado, né? O destemperado é ele, não o líder. Ou então esse cara realmente não tá nem aí, acha tudo isso uma merda e ele quer botar o Botafogo na Champions League, porque, né, fica muito over. Eu acho que passa um pouco do passional, vira um pouco, sabe? Tipo assim, eu tô causando um tumulto com coisas que eu não preciso causar, porque são maiores do que eu, né? E eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Ele pode dizer o que ele acha sobre a Recopa? Claro que ele pode. A questão é se ele deve, por uma questão de estar num lugar que não é correto. Se fosse um lugar correto, ele poderia dizer e não aconteceria nada. Mas ele não está no lugar correto. Ele está no Brasil, na América do Sul. Então alguém precisa avisar isso para ele. Porque às vezes eu acho que o texto é muito... Tipo, eu sou eu, do jeito que eu sou, e o certo é certo, o errado é errado. Não. Isso aqui é o Brasil. Não é o certo é certo, o errado é errado. É quem?